Heavy metal, um gênero do rock. O rock é um termo abrangente que define um gênero musical de música popular que se desenvolveu durante e após a década de 1950. Suas raízes se encontram no rock and roll, é um estilo musical que surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 1940 e início dos anos 1950, com raízes nos estilos musicais norte-americanos, como country. Música popular dos Estados Unidos, originado no sul do país na década de 1920. O estilo tem suas raízes no sudeste dos Estados Unidos, como a música tradicional, especialmente a música do povo dos Apalaches, e blues. As melodias do blues têm sido amplamente utilizadas em toda a sua história. A música country consiste frequentemente em baladas e melodias de dança, geralmente formas e harmonias simples acompanhadas de instrumentos de corda, tais como banjo, guitarra acústica, dobro e violino, bem como harmônica. De acordo com Lindsey Starnes, o termo música country ganhou popularidade na década de 1940. O termo country é usado hoje para descrever muitos estilos e subgêneros. As origens da música country são a música tradicional da classe trabalhadora americana, que misturava canções populares e melodias celtas e irlandesas do fiddle, baladas tradicionais inglesas, canções de cowboy e várias tradições musicais de imigrantes europeus. A cidade de Nashville, no Tennessee, é conhecida como a capital da música country, por ser sede de diversas gravadoras do gênero, e onde se realizaram os mais célebres festivais desse estilo musical. Blues. O blues é um gênero e forma musical originado por afro-americanos no extremo sul dos Estados Unidos em torno do fim do século XIX. O gênero se desenvolveu a partir de raízes das tradições musicais africanas, canções de trabalho afro-americanas, spirituals e música tradicional. O blues incorporou spirituals, canções de trabalho, canto de campo, ringshot, e baladas narrativas simples e rimadas. A forma do blues, onipresente no jazz, no rhythm and blues e no rock and roll, é caracterizada pelo padrão de chamada e resposta, pela escala de blues e por progressões de acordes específicas, das quais o blues de 12 compassos é o mais comum. Blue note é uma nota cantada ou tocada com um timbre ligeiramente mais baixo do que o da escala maior, o que faz com que a nota tenha um som distintivamente triste e melancólico. A própria palavra blues, em inglês, é sinônimo de melancolia. Blues shuffles ou linha de baixo. Em música, a linha do baixo, também linha de baixo, é a parte instrumental, linha, na qual está o baixo, a parte grave, as partes mais graves do que as demais, e a seção rítmica. O baixo difere das demais vozes, por causa do papel particular que ele desempenha de apoiar e definir o movimento harmônico. Ele o faz nos níveis de organização do inteiro trabalho. O termo é mais utilizado na música popular, sendo conhecido como a voz ou parte do baixo, em música clássica. Embora qualquer instrumento possa executar uma linha do baixo em qualquer ponto de sua extensão, geralmente ela é executada por instrumentos de tessitura grave e numa extensão aproximada de, no mínimo, 1/8 abaixo do dó médio. Embora as linhas do baixo sejam bastante variadas, o termo se aplica principalmente a uma melodia repetida. Walking bass. O walking bass, baixo andante, em inglês, é, numa música, o acompanhamento feito pelo contrabaixo, geralmente consistindo em notas não sincopadas, isto é, emitidas sempre no pulso, que criam uma linha de contraponto que segue, e muitas vezes define, a harmonia do trecho, podendo também dela se distanciar. A técnica do baixo andante é típica de um baixo que não para de tocar, com uma contínua pulsação, como se estivesse a andar pela música toda e que passeia entre as notas que cantam a melodia, como em uma progressão harmônica, frequentemente cifrando a própria música sendo interpretada. Esse modo de tocar surge com jazz, no qual o contrabaixo possui, além da usual utilização harmônica, uma função rítmica muito importante. No piano, fala-se de walking bass para se referir ao andamento da mão esquerda, usado sobretudo no boogie e vogue, no qual o baixo tocado em cada tempo é repetido 1/8 acima no contratempo. Instrumentos mais usados para tocar a linha do baixo. Vários conjuntos musicais podem incluir um instrumento capaz de tocar as notas mais graves. Entre os exemplos que podem ser citados se inclui
o violoncelo, num quarteto de cordas, o baixo elétrico numa banda de rock e a tuba ou o contrabaixo nas orquestras. Os instrumentos de tecla como o piano são capazes de tocar juntos as partes do baixo e dos agudos, o que é parcialmente responsável pelo grande repertório de músicas solo compostas para este instrumento. O órgão de tubos tem a menor tessitura de todos os instrumentos mais usuais e tem um conjunto de pedais inferiores especialmente projetados para a execução das partes do baixo. A modelagem eletroacústica permite a criação de um sem número de samples. Na música eletrônica, uma linha do baixo clássica pode ser, por exemplo, executada por um sintetizador Roland TB-303. Linhas do baixo na música popular contemporânea em qualquer estilo, o papel do baixo no ritmo ver levada ou groove, em inglês é o mesmo: manter o tempo e delinear a tonalidade. Ao desenvolver a linha do baixo, tais fatores devem ser sempre seu objetivo. Na música popular moderna, a linha do baixo geralmente é tocada por um baixista. Embora as palavras linha do baixo geralmente lembrem um padrão rítmico, funk, das notas geralmente no contexto do funk, R&B e outras tradições musicais semelhantes, elas podem ser bem variadas. No antigo sentido do termo, a maior parte da música na tradição do funk do R&B ou, quanto a esse aspecto específico, muito da música rock, tem linhas do baixo com ênfase pesada no ritmo, utilizando uma série de notas de uma tonalidade, geralmente a tonalidade em que estão os acordes, tocadas para criar tensão e acentuar o resto da música. Intérpretes altamente conceituados devido às suas linhas do baixo incluem James Jamerson e John Paul Jones. Os baixistas usualmente também incorporam a nota do baixo ou a nota do acorde raiz dos acordes da guitarra que estão sendo tocados, criando um fundamento sólido para a parte da guitarra. A maioria dos baixos tocados no rock punk consistem em grande parte deste estilo simples, focando na melodia da guitarra ao invés de no ritmo da canção como foi popularizado por Peter Hook. Alguns baixistas do rock, como John Entwistle ou Pulich, desenvolveram um som agressivo, talvez incorporando solos do baixo ao mesmo tempo que tocam o ritmo. Reforçam o ritmo de trance e formam um efeito repetitivo conhecido como groove. Blues como um gênero também é caracterizado por suas letras, linhas de baixo e instrumentação. Os primeiros versos tradicionais de blues consistiam em uma única linha repetida 4 vezes. Foi apenas nas primeiras décadas do século XX que a estrutura corrente menos comum tornou-se padrão. O padrão A, consistindo de uma linha cantada sobre as 4 primeiras, sua repetição nas 4 próximas e, em seguida, uma linha de conclusão mais longa sobre as últimas linhas. Os primeiros blues muitas vezes tomavam a forma de uma narrativa livre, relacionando frequentemente os problemas experimentados na sociedade afro-americana. Muitos elementos, como o formato de chamada e resposta e o uso de blue notes, podem ser relacionados à música da África. As origens do blues também estão intimamente relacionadas com a música religiosa da comunidade afro-americana, os spirituals. A primeira aparição do blues é muitas vezes datada após o fim da escravidão e, mais tarde, o desenvolvimento do juke joint. Está associada à liberdade recém-adquirida dos antigos escravos. Os cronistas começaram a relatar sobre a música blues no alvorecer do século XX. O blues desde então evoluiu de música vocal não acompanhada e tradições orais de escravos em uma grande variedade de estilos e subgêneros. Os subgêneros de blues incluem country blues, delta blues e piedmont blues, bem como estilos de blues urbanos como o Chicago blues e o West Coast blues. A Segunda Guerra Mundial marcou a transição do blues acústico para o elétrico e a abertura progressiva da música blues para um público mais amplo, especialmente ouvintes brancos. Nos anos 1960 e 1970, uma forma híbrida chamada blues rock evoluiu. Blues rock é um estilo musical híbrido que combina elementos do blues com rock and roll, enfatizando a guitarra elétrica. Começou a ser desenvolvido como um estilo distinto em meados da década de 1960 na Inglaterra e nos Estados Unidos com o trabalho de bandas como Cream, The Rolling Stones e Creedence Clearwater Revival, bandas de rock que experimentavam a música de artistas de blues como Elmore James, Howlin' Wolf e Muddy Waters. No Brasil, Raul Seixas, Rita Lee Tutti Frutti e Majin Brasil foram pioneiros do gênero.
O blues rock é caracterizado pela improvisação e pelas longas sessões de jam. Em estilos de música popular, como o jazz por exemplo, jam significa tocar sem saber o que vem à frente, de improvisação. Nos clubes de jazz, é comum que, após o número principal, os músicos presentes sejam convidados para subir ao palco e tocar junto com a banda, sem nenhum ensaio prévio. Também durante o processo de composição, muitas bandas costumam utilizar jam sessions, sessões de jam, como forma de estimular a criatividade e criar material novo ou para conseguir gravações com interpretações naturais. Jam sessions podem ser organizadas por clubes como eventos especiais para atrair público, mas geralmente ocorrem sem nenhuma preparação prévia. A origem do termo é controversa. Pode vir do inglês jam, que significa geleia, em alusão à mistura de estilos que esta prática proporciona. Alguns também acreditam que vem das iniciais da expressão jazz after midnight, jazz depois da meia-noite, pois a maior parte destas sessões acontece bem tarde, quando o público pagante já se retirou. Outra hipótese é que a expressão teve origem na década de 1920, quando músicos negros e músicos brancos se reuniam para tocar jazz após suas apresentações principais. Nestas apresentações improvisadas, os músicos podiam tocar livremente, ao contrário de suas apresentações oficiais, nas quais eles deviam seguir o estilo Paul Whiteman. Quando Bing Crosby participava dessas sessões, os músicos diziam que ele estava jamming the beat, colocando geleia na batida, pois ele acentuava os tempos 1 e 3. Essas sessões, então, passaram a ser conhecidas como jam sessions. Mesmo Smith dá mais detalhes, baseado na sua experiência no bar de jazz Três Deuses. Penso que a expressão jam session se originou naquele porão. Obviamente, bem antes disso os rapazes de cor costumavam se reunir e tocar por diversão, porém eram sessões privadas, estritamente para músicos profissionais, onde a ideia era cortar o outro músico visando a demonstrar sua superioridade. Essas sessões eram conhecidas como competições de corte. Já a nossa ideia era tocar junto e fazer uma improvisação realmente coletiva. Havia sempre alguém gritando para mim naquele porão: "Ei, geleia, o que você vai fazer?" Eles haviam me dado essa alcunha, e a de Bolinho, porque eu sempre estava querendo tocar a música "Não Vou Dar a Ninguém Este, Bolinho de Geleia", do Clarence Williams. E eu sempre respondia: "O geleia vai dar um pouco de geleia agora", num trocadilho. Nós também usávamos muito a palavra sessão, e penso que a expressão jam session se originou desses diálogos. O cenário artístico de Nova York durante a Segunda Guerra Mundial era famoso por suas jam sessions depois do horário de encerramento das casas noturnas. Uma das mais famosas era a da Minton's Playhouse, na década de 1940 e início da década de 1950. Nomes de destaque nas jam sessions dessa casa eram os consagrados solistas Benny Webster e Lester Young, bem como os ainda desconhecidos Thelonious Monk, o pianista da casa, Charlie Parker e Dizzy Gillespie, que se tornariam líderes do movimento bebop. Nessas jam sessions, os solistas tentavam acompanhar a banda da casa e ao mesmo tempo competir entre si. Com a popularização do termo e o aumento da proficiência dos músicos, o termo passou a ser usado também em outros gêneros musicais em que a improvisação é usada, como o rock e o choro. Música afro-cubana. Influenciada pelo jazz, a música de Cuba assistiu ao surgimento de improvisadas jam sessions durante o movimento Philly da década de 1940, nas quais boleros, sones e outros gêneros musicais eram tocados numa versão estendida chamada descarga. Durante a década de 1950, essas descargas se tornaram a base de um novo gênero de jams improvisados baseados no som montuno com notável influência do jazz, sob a liderança de Júlio Gutierrez e Cachao Lopes. Rock. Na década de 1960 e início da década de 1970, conforme aumentava o nível técnico dos músicos de rock e pop, o jam no palco se tornou uma constante. Bandas como Pink Floyd, Cream, The Jimi Hendrix Experience, The Purple, TiVo, Grateful Dead, AC/DC, Led Zeppelin, Santana, King Crimson e Allman Brothers Band apresentavam improvisações ao vivo que duravam de 10 a 20 minutos. Nas versões gravadas, essas apresentações podem estar reduzidas. Jam bands.
Embora frequentemente se diga que o Grateful Dead foi a primeira jam band, o Cream já apresentava longas improvisações em suas músicas desde 1967. Entretanto, foi o Grateful Dead que transformou a jam band num gênero próprio. Bandas mais recentes seguiram seus passos, como Phish, Unpraised Jave Desperate Panic. Outras bandas, como Red Hot Chili Peppers, também fazem jam sessions frequentemente. O grupo Dave Matthews Band é popularmente conhecido por fazer longas e extensas jam sessions em suas apresentações ao vivo. A banda de rock progressivo Coed Anticambria sempre termina suas apresentações com uma jam session para a canção The Final Cut, Bluegrass. O Bluegrass também possui uma tradição de jamming. As suas jam sessions acontecem em estacionamentos e acampamentos de festivais de música, em lojas de música, bares, restaurantes e palcos. Elas tendem a ser segregadas segundo o nível de habilidade dos músicos. As jams lentas são a porta de entrada para os principiantes. As jams abertas são abertas a qualquer um, porém espera-se um certo nível de proficiência dos músicos. As habilidades de ouvir uma progressão harmônica e manter o ritmo são essenciais. A habilidade de tocar solos improvisados com uma leve sugestão da melodia é desejável. Jams com alto nível técnico costumam ser apresentações privadas, acessíveis somente com um convite. Geralmente focando o guitarrista, com um som pesado e orientado ao riff. É também geralmente executado em um tempo alto, distinguindo-se do blues tradicional, e evoluiu. Continuação sobre o Bluegrass. É uma forma de música popular e tradicional norte-americana, com raízes na música tradicional das montanhas Apalaches. Este é um dos gêneros musicais característicos do sul dos Estados Unidos. Utiliza-se, principalmente, de instrumentos acústicos como banjo, guitarra acústica, violão, baixo acústico, dobro e violino. Como no jazz, os instrumentos revezam-se em solos e improvisos, enquanto os outros fazem o acompanhamento, em contraste com o estilo musical anterior, onde todos os instrumentos tocavam a melodia juntos, ou um instrumento levava a música enquanto os outros acompanhavam. O banjo é um instrumento típico do bluegrass. Origens estilísticas: música tradicional, norte-americana, inglesa, irlandesa, escocesa, blues jazz. Contexto cultural: meados da década de 1940 nos Estados Unidos. Instrumentos típicos: banjo fiddle, bandolim, guitarra acústica, baixo acústico, e dobro contrabaixo.